bem-vindos ao nosso primeiro Instituto Cast, um bate-papo sobre propósito, fé e legado. E hoje nós temos a honra de receber conosco a doutora Natália Montanha, que é referência em harmonização orofacial aqui em Lins. E vocês vão conhecer um pouco mais sobre a Natália na vida pessoal e na sua vida profissional também. A doutora Natália é a nossa primeira professora convidada do Instituto e ela vai dar uma imersão em toxina botulínica no dia 21 de março e vocês já vão saber mais sobre essa novidade também. Doutora Natália, seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui. A honra é minha, eu fiquei super feliz, primeiro com o convite, para vir fazer parte dessa equipe maravilhosa. Você sabe que eu gosto muito de você, admiro o seu trabalho e fazer parte dessa equipe, para mim, está sendo surreal, eu vou amar. Muito obrigada por todo o carinho. Então, vamos lá, para a gente começar, então, a gente vai querer saber mais sobre a sua trajetória, né? É uma trajetória muito linda, que eu acompanho já há muito tempo, e eu tenho um carinho, já não é de hoje. E a gente vai querer saber um pouco mais sobre a Natália, por trás das seringas. Então, vamos lá para a nossa primeira perguntinha, tá? Quem é você fora do consultório, longe das seringas? Bah, você sabe que é difícil separar, né? Porque nós mulheres somos mulheres, esposas, mães, profissionais, empreendedora, harmonizadora, muitas coisas. Então fica difícil separar a Natália profissional da Natália que tá lá em casa. Eu tento sempre viver a minha realidade. Então eu levo isso para o meu consultório. E a maioria das pessoas que estão comigo são pessoas que se conectam com a minha vida e com a minha história. São mães, são também empresárias, são também dona de casas, mulheres. E eu acho que isso a gente precisa viver. É muito difícil separar uma da outra. Então a gente tem que viver o que a gente é. Então a Natália injetora, ela também é a Natália mãe. E a Natália mãe, ela também não deixa de ser a Natália injetora. Cuida de tudo com muito carinho, não Exatamente, assim como você, né? Que legal, a gente tem que ir conciliando a maternidade. E é legal conhecer um pouco de alguém que também tem uma rotina parecida, né? Também tem 2 crianças, né? 2 meninos lindos. E como foi para você conciliar o trabalho com a maternidade? Teve algum momento que você pensou em desistir ou não? Você sempre foi firme? Não, porque isso é um propósito para minha família também. Como que foi? Eu tive um pouco de dificuldade. Não seria uma mentira eu dizer que é fácil, porque não é fácil. A gente escuta dizer, as pessoas romantizam a maternidade. A maternidade é maravilhosa. Ela é uma herança que Deus nos deu, os filhos. E aí a gente precisa tentar equilibrar. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito legal, tenho minha mãe, tenho algumas funcionárias que me ajudam e isso me ajudou. Mas a gente sabe que a mãe é a mãe, né? A mãe é a que gera, a mãe é a que carrega e a gente tem muita ajuda do pai, da família. E tem alguns momentos que eu percebi que se não fosse a minha vontade de estar também presente no consultório e cuidar também das minhas pacientes, eu teria desistido. Eu acho que pode ser o que aconteceu com você. Porque quando a gente é mãe, a gente quer estar em casa, a gente quer ser presença na nossa casa, ser presença para o nosso filho, dedicar 100%. Eu já li um estudo que nós mulheres voltamos com os nossos hormônios normais, que 6 meses já está voltando, mas que volta a ser tudo ao normal a partir dos 2 anos. E eu tive essa virada de chave quando o meu último filho fez 2 anos. Hoje ele tá com 2 anos e 8 meses. Então eu costumo brincar com as minhas pacientes assim, faz 8 meses que eu inaugurei o consultório de novo. E isso é muito gostoso. A gente não deixar de ser mãe, mas também não deixar de cuidar do consultório, porque o consultório e as pacientes também nos movem, então é importante. A gente vai se reinventando, né, no dia a dia, não tem uma receita de bolo, a gente vai fazendo aquilo que dá certo pra gente, né, e é muito bonito isso, porque na verdade a base de tudo é o amor, amor pela família e o amor pela profissão, não é? É o que não deixa a gente desistir de nada, né? Nath, o que fez você escolher a odontologia? Tipo assim, quando você percebeu que a sua arte ela ia além dos dentes, que envolvia o rosto, né? Foi assim.
Primeiro que eu escolhi a odontologia por gostar de me relacionar com pessoas. Eu sempre soube que eu estaria dentro de uma área que eu pudesse cuidar de pessoas. Depois que eu me formei, eu sempre gostei muito da parte estética, né, dos dentes. E isso, quando veio na odontologia o boom da harmonização, quando a gente realmente podia atuar nessa área com segurança e com respaldo do nosso CRO, eu falei, por que não? Eu vou tentar. Não conhecia nada, não sabia nada, foi no ano de 2016, 2017, e surgiu um curso perto da nossa cidade, que era em Marília, e eu fiquei sabendo, eu falei, poxa, eu vou arriscar. Então foi realmente, eu fui às cegas, eu não sabia o que eu ia encontrar, mas eu sabia que era algo que ia cuidar também da estética, porque é uma harmonização orofacial, então a gente não faz somente por fora, mas a gente acaba que tem esse conhecimento da odontologia, eu falo que é muito bom porque a gente vê tudo, né? A gente vê os dentes, a gente vê por fora, e eu acho que tudo casa. Exatamente. E é muito legal, interessante, porque eu falo que realmente o empreendedorismo, né, é isso. Eu costumo usar uma frase que eu acho que ela encaixa muito, assim, na minha realidade, acho que na sua também. Que a gente coloca o pé e o senhor coloca o chão, Exatamente. né? E empreender é realmente isso, é arriscar, É arriscar. né? Vou conhecer uma coisa nova e se encontrou e deu super certo. Eu acho que é muito importante isso, a gente tentar dar o primeiro passo. Exatamente. Né? Que a gente normalmente nós temos coisas extraordinárias para viver, mas às vezes com medo a gente vai ficando refém daquilo, né? E os anos vão passando, então é muito legal conhecer essa parte também. É verdade. Olhando para trás, qual foi o maior desafio que você enfrentou para se tornar a referência que você é na ROF hoje? Eu tive um desafio muito grande. Quando eu fiz esse curso, eu aprendi toxina botulínica, preenchimento labial e preenchimento de olheira. E aí, voltando para o consultório, eu comecei a fazer muito preenchimento labial. Foi o que mais apareceu para mim. Só que eu acho que o que me tornou ser uma referência foi que eu não desisti. Por quê? Porque no início eu tive muita dificuldade de fazer preenchimento labial. E aquilo se tornou um grande desafio interno. Eu falava, não, eu tenho que fazer dar certo. Vai dar certo, porque eu gostei. Então, eu acho que se lá atrás eu não tivesse insistido em alguns problemas que eu tive referente a isso, eu não tinha passado esse desafio e conseguido conquistar até hoje uma técnica que eu tenho própria, né? Fazendo, aprendendo, errando, foi quando eu consegui desenvolver a técnica que se chama NM Lips. Então, a gente só consegue se a gente romper o desafio. Exatamente, aquela constância, né? Exatamente. Às vezes a gente desiste muito fácil das coisas, né? Às vezes eu percebo isso em alguns alunos. Não vou conseguir, é muito difícil. Não, gente, você vai conseguir. Nada é fácil. Se tudo fosse fácil, nossa, todo mundo ia fazer a mesma coisa, ia, né? Exatamente. Mas ninguém vê toda a trajetória, que todo mundo também passa por dificuldades. Ninguém nasce pronto, né? Você falou que realmente Deus coloca o caminho. Deus tem sonhos para nossa vida que às vezes ele precisa do nosso primeiro passo, da nossa ousadia. E ele vem e ele coloca mesmo. Exatamente. Então, a gente precisa persistir. Eu acho que um bom profissional, ele além do conhecimento, do estudo, de tudo que ele já fez, ele precisa de persistência. Para ser bom, a gente tem que persistir naquilo. Encontrar o que ama e continuar seguindo. Exatamente. Né? Passei por isso também na dentística e acredito que muitos que estão ouvindo, assistindo a gente também deve estar passando em alguma situação, né? Nath, tem uma pergunta que ela é um pouco pessoal. Existe algum caso seu marcante lá na sua carreira, no início, que confirmou para você? Tipo, sim, é exatamente isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Existe. Lá no começo eu já tinha uma certa experiência, já injetava bastante, e foi quando eu tive certeza que eu ia focar só nisso. Eu fiz o meu primeiro caso de full face. E essa paciente, ela tinha muito derretimento, ela tinha uma olheira que ninguém tinha conseguido resolver. E devagarzinho eu fui fazendo esse full face. Não foi um caso que eu fiz, normalmente o full face a gente faz numa sessão só, mas acabou se tornando um full face porque eu fui fazendo devagarzinho e a gente resolveu
todas as áreas do rosto dela. E quando ela se viu, ela não conseguia mais se olhar no espelho. Ela não gostava do que ela via. Tadinha. E quando ela se viu, ela falou, ela se apaixonou. E aí ali eu vi que eu tinha um propósito. Que não era só injetar, que não era somente fazer harmonização. E eu falei, não, eu quero ser boa nisso. Então eu vou me dedicar somente a isso. E aí foi quando eu tive um despertar e Deus falou assim pra mim, continua, que o caminho vai ser esse. É isso na sua vida, é isso que eu quero pra você. E além de ser isso que eu quero pra você, Deus colocou no meu coração que não era somente uma beleza estética, mas é uma beleza que a gente gera aqui dentro. Porque o paciente, ele se olha no espelho, Reflete. ele não gosta do que ele vê. E depois do que a gente trabalha nele, seja nas lentes, seja na harmonização facial, ele volta a se olhar com carinho e com amor, que é o jeito que Deus olha pra ele. Então isso mudou. Foi uma virada de chave na minha vida. Nossa, é muito bonito. É transformar, né? Eu falo que trabalhar com autoestima transforma a pessoa, Exatamente. Transforma o olhar, a forma como ela vê a vida muda e reflete em todas as pessoas ao redor, né? Vai refletir nos filhos, Com no certeza. esposo, vai refletir até na fé da pessoa. A pessoa vai ter mais vontade de tudo, né? É muito bonito. Se a gente tá bem, eu falo que a mulher realmente, ela muda o ambiente onde ela tá. Então, se a gente se sente bem, principalmente com a nossa imagem, a gente consegue passar para os nossos filhos uma maior alegria, uma maior confiança no nosso trabalho. Se a gente, principalmente as pessoas que trabalham com a imagem, elas não têm insegurança, elas se sentem confiantes. Confiante para atuar no trabalho, confiante para estar em casa. Tudo isso vai gerando na mulher uma autoconfiança que, consequentemente, faz, um carinho no coração e ela se sente melhor. Ai, que lindo, é isso mesmo. Doutora, a gente fica muito feliz em ter você no nosso corpo docente. E agora eu quero saber o que motivou você a aceitar o nosso convite, né, aqui do Instituto, para compartilhar o seu método com outros profissionais. O que me motiva é que todas as vezes que eu ministro aulas, eu aprendo. Eu aprendo mais ainda. Aprendo com os profissionais que estão comigo, eu aprendo com os alunos, aprendo diante de cada dificuldade. Então, isso para mim me completa, porque eu vou aprendendo. A outra coisa é que eu gosto muito, eu acho que isso está no meu sangue, porque o meu pai, ele já foi professor de faculdade, o meu irmão também já foi professor de faculdade, então isso acho que está impresso na minha alma, na minha digital, né? A gente fala, o DNA. Cresceu vendo. Eu gosto de ministrar aulas e eu gosto de compartilhar conhecimento. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. E essa troca é muito gostosa. É muito enriquecedora, né? Exatamente. E realmente, assim, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Às vezes tem pessoas que podem achar, mas vão fazer a mesma coisa. Não, gente, conhecimento a gente compartilha. A gente compartilha. É enriquecedor, né? E cada um tem, apesar de ser um método, cada um tem o seu jeitinho. Eu costumo dizer que é uma receita de bolo. A receita de bolo, ela é igual para todo mundo, mas sempre vai ter o teu toque especial. A assinatura do profissional. Exatamente. Não é? É o que faz as pessoas escolherem a doutora Natália, escolherem a doutora Bárbara, Sim. né? A gente sempre tem aquela pitadinha, né? Exatamente. E cada profissional leva para o seu consultório exatamente isso. Você aprende uma técnica, mas você consegue transmitir para o seu paciente aquilo que é seu também. Aquilo que realmente vai fazer sentido para o seu dia No seu dia a dia. Clínico, né? Exatamente. Maravilhoso. Agora, Nath, na sua experiência como mentora, palestrante, quais são os erros mais comuns que você vê os dentistas cometendo? O que você acha que eles têm mais dificuldade? Eu acho que o maior erro, ele tá quando a gente não entende a expectativa do paciente e a gente não consegue mostrar para o paciente até onde a gente vai conseguir trabalhar. Por exemplo, o paciente que precisa tratar derretimento, precisa fazer um full face, mas ali naquele momento ele só consegue investir algumas seringas, a gente não vai conseguir atingir a expectativa dele. Apesar dele investir poucas seringas, por exemplo, ele precisa de 20, ele vai investir 5. Com 5 a gente não vai ter o resultado de 20, por exemplo. O que o profissional peca é na hora da venda e na hora de explicar
isso para o paciente, que ele ainda está em tratamento, ele não está em manutenção. Você não vai aplicar essas 5 seringas e vai voltar só uma vez por ano para fazer manutenção do preenchimento, por exemplo. Não, ele ainda está em tratamento. Então, aquela expectativa alta ainda não vai ser atingida. É um processo. Gerenciamento. É um gerenciamento. Então, é um tratamento. Então, eu vejo que os profissionais, eles têm um pouco de dificuldade nisso, de planejar o caso e de mostrar para aquele paciente qual vai ser o resultado que ele vai entregar ali. Conduzir o paciente. Conduzir o paciente, exatamente. Maravilha, isso mesmo. E, Nath, muitos profissionais, eles sentem insegurança na hora de aplicar a toxina. Uhum. Por que você acha que isso ainda é um tabu, essa parte, né, de aplicar? Eu vejo que os alunos, eles têm alguns tipos de insegurança. Uhum. Uma delas é o medo da intercorrência. Ah, é verdade. A outra é a angulação e a profundidade. Será que eu estou atingindo a musculatura? Será que eu estou antes? Será que eu passei da musculatura? Já está chegando lá no ossinho? Sentir. E realmente as camadas da pele, da musculatura são bem fininhas. Uhum. Então é preciso treino, destreza, conhecimento, ciência e estudo. Uhum. Então eu acho que essa é a maior dificuldade dos alunos na hora de aplicar. Eles se sentem inseguros. Uhum. Mas com os cursos e as atualizações, e principalmente fazendo pacientes modelos ali no curso, ele vai conseguir desenvolver isso com maior segurança dentro da clínica. Muito legal. Por isso que na nossa imersão, né, dia 21, nós vamos ter bastante prática para o paciente sentir realmente, ele sentir a mão, aonde tá, tirar essa insegurança de cada um. Se você pudesse listar, então, pra gente, 3 pilares, assim, inegociáveis, para quem busca sucesso na harmonização. Quais seriam eles? Olha, eu acho que os 3 pilares para quem busca sucesso na harmonização precisa ser primeiro um conhecimento anatômico. Isso é primordial. O segundo é a prática. Então, ter um conhecimento prático. Praticar. Não adianta fazer o curso, voltar para o consultório e parar ali. Então, precisa praticar, precisa fazer. Nos cursos, a gente costuma falar assim, ó, não tem paciente? Faz na mãe, faz na tia, faz no paciente modelo. Você precisa praticar. E por último, é saber planejar aquele caso. Maravilhoso, exatamente. Doutora, o seu curso aqui no Instituto, ele foca muito na prática, sim. Por que você decidiu priorizar essa abordagem? E o que o aluno ele pode esperar encontrar aqui durante as aulas? Porque na maioria dos cursos que eu já fiz, inclusive, na minha trajetória, e nos cursos que eu vejo, falta prática. E é a prática que vai dar segurança para a gente atuar dentro do nosso próprio consultório. Então, eu vejo que o paciente, ele precisa praticar. E a gente volta lá no conhecimento prático, né? E o curso Imersão em Toxina Botulínica, ele vai proporcionar isso. Porque nós vamos ter um paciente para cada aluno. Eu vou entregar para ele um planejamento. Então, nós vamos ter 12 pacientes. E cada paciente é diferente do outro. Então, eles vão ter a oportunidade de aprender a planejar em 12 pacientes. Porque cada um vai olhar o outro aplicando. E compartilhar esse conhecimento Exatamente. prático, né? Todo mundo vai estar ali vendo, aprendendo a planejar, vendo que tipo de frontal é, que tipo de orbicular, como fazer o corrugador e o prócero, que é a carinha de bravo. Então, isso vai enriquecer demais o tratamento. E aprender também pontos específicos, estratégicos, né? Que os pacientes procuram muito. Às vezes arquear a cauda de sobrancelha. Então, é um curso muito enriquecedor. E eu também prezo muito isso quando eu escolho os cursos, né? Que eu vou fazer, os cursos que a gente vai ministrar. Porque a prática realmente, assim, é um divisor de águas na vida do profissional. Exatamente, porque se a gente vai em um curso em que tem 2, 3, 5 pacientes para ser dividido em muitos alunos, falta, não supre. A gente sai do curso com insegurança, com medo. E esse curso não. Ele é um curso que nós vamos proporcionar para o nosso aluno uma boa prática. Perfeito. E doutora, para quem é esse curso? É para quem está começando do zero, para quem já atua,
quer refinar alguma coisa no conhecimento, para quem é? O curso ele vai servir tanto para iniciante, como também para profissional que já atua. Por quê? Sim. O iniciante, porque ele vai aprender as técnicas, ele vai conseguir aprender, vai conseguir praticar. E o profissional que já aplica no consultório vai aprimorar. Porque no curso a gente não vai entregar somente o básico. Nós vamos entregar um ouro ali. Ai, né? que legal. Então, o profissional que já atua e quer se aperfeiçoar, ele tem que estar aqui no dia 21. Então, ele vai aprender coisas a mais. Pontos que talvez fazem falta na hora do planejamento daquele paciente. Gente, um detalhe muito enriquecedor, hein? Um spoiler do curso, né? Dia 21. Realmente, então, é um ouro, um tesouro que nós vamos entregar aqui com esse conhecimento da doutora Natália. E é um curso muito completo, porque normalmente, às vezes, o profissional foca ou em um ou em outro. E aqui, realmente, pelo que a gente está vendo, você vai pegar na mão de cada aluno e vai focar realmente naquilo que ele está precisando. Aquele que está começando do zero e aquele que já está atuando, que tem outros tipos de dúvidas. Exatamente, porque a gente que já atua, nós temos nossas dificuldades. Já vem com a bagaginha. Exatamente. Todo profissional tem dificuldade. A gente falar que conhece tudo, quando a gente acha que conhece tudo, a gente tá errando, porque a gente nunca conhece tudo. Porque a gente estaciona, acho que já tá bom, aí tá errado. A gente sempre tem algo para aprender. Então, um curso desse, ele é para ser aproveitado. E é muito legal colocar na turma vários níveis de profissionais, porque todo mundo vai aprender. Exatamente. Às vezes a dúvida daquele que está iniciando é algo que o profissional está tendo dificuldade, às vezes na clínica, né, no dia a dia clínico. Então, vai ser uma troca muito bacana de conhecimentos aí no dia 21. Eu tenho certeza. Nath, e qual mensagem você deixa para o profissional que quer se destacar e ser uma referência também na harmonização? O profissional que ele precisa se destacar na região dele, primeiro, ele tem que investir. Tem que investir em curso, tem que investir em conhecimento e ele tem que persistir. Não é na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, que a gente vai dar um passo para trás. Não. Quando surgiu o obstáculo, é que ele tem que investir em mais curso, que ele tem que continuar, que ele tem que ter parceiros, que ele tem que ter mentores, que ele tem que ter professores para tirar essa dúvida e conseguir avançar. Porque obstáculo todo mundo tem. A gente que é profissional, a gente sabe. A gente tem problemas dentro do consultório. O profissional que fala que não tem problema é uma mentira. Ele não tá vivendo. Só não tem problema quem não aplica. Exatamente. A gente tem e a gente vai superar, porque a gente vai errando e aprendendo e deixando o nosso consultório redondinho. É lógico, eu sempre falo assim para os meus alunos, não pode ter muitos erros. Os erros a gente tem que sempre ir diminuindo. E aí, contando, eu até escutei no último curso que eu fiz, o meu professor falou, a gente tem que dar graças a Deus que tem 500 dias sem erro, mas a gente não pode errar todo dia. E como que a gente vai fazer isso? Investindo em curso, em conhecimento. E não tem como o profissional achar que ele nunca vai errar, que quer fazer tudo perfeito. Não então isso. Quando eu tiver perfeito, eu vou começar. Não tem como, porque é errando que a gente aprende, é nas dificuldades que a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo forjado, né? E eu costumo falar, igual a gente estava conversando antes de iniciar as gravações, quando começam a surgir as dificuldades, realmente é que a gente tá no caminho. É verdade. Não é? Eu costumo falar assim, mar calmo não faz bom marinheiro. Se você tá indo tudo muito certinho, pode reparar. Vai ver espiritualmente. Tá faltando alguma coisa. Porque a nossa vida ela é movida assim, né? Exatamente. Tem os dias altos e baixos. E o que realmente diferencia é a persistência. É continuar, vai chorando mesmo. Exatamente, vai andando e vai chorando, caminhando, mas não deixe de caminhar. É não voltar para trás, exatamente. Né? Às vezes eu falo assim, é uma coisa muito pessoal assim da minha fé. O caminho que a gente que a gente já percorreu, não nos permite voltar para trás mais. Não. A gente só tem uma opção, continuar caminhando. É verdade. Independente de como tiver, né? As tempestades vão vir, mas elas também vão embora. E assim a gente vai seguindo, que Deus vai sempre nos ajudando, segurando na nossa mão. Verdade, né? Ai que lindo. Amém. Glória a Deus. Nath, então agora pra gente finalizar, qual conselho você daria para a doutora Natália
lá do início da carreira, se você pudesse encontrar com ela hoje, o que você falaria para você mesma? Olha, eu falaria para mim mesma que valeu a pena. Valeu a pena passar por tantos problemas, por tantas dificuldades e continuar. Foi o que você falou. A gente continua e não pode voltar para trás. Isso é o intuito da nossa vida e esse é o propósito, é continuar. Então, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo caminhando e andando e não parando nunca, porque vai ter obstáculo, vai ter pedra no caminho, a gente vai errar, a gente vai acertar e é desse jeito que a gente vai chegar aonde a gente quer chegar. Errando que a gente vai acertar, né? Exatamente. Que lindo. Doutora, muito obrigada. Eu amei iniciar esse quadro novo com alguém tão especial assim. Deus abençoe grandemente por ter tirado um tempinho do seu dia, que é tão corrido, para vir aqui bater esse papo com a gente, muito enriquecedor. Eu que agradeço, eu fiquei super feliz, foi muito gostoso estar aqui com você, foi leve, Graças a gente Deus. conseguiu bater um papo super Verdade. legal e até se conhecer um pouquinho mais, né? E o recado final que eu deixo é que no dia 21 de março eu espero vocês aqui, vai ser um curso incrível, vocês não podem perder. Estamos esperando vocês. Com certeza. E muito interessante falando sobre não desistir, né? Inclusive esse podcast, né? O Instituto Cast, é um projeto que a gente já tinha desde o ano passado, mas a gente estava com aquele medo de dar o primeiro passo. E aí a gente falou, não, agora é a hora, não vamos adiar mais, vamos fazer. E aconteceram inúmeras coisas se levantaram na minha vida, acredito na minha que na sua vida também, né? Tentando entristecer, mas a gente enxerga com outros olhos. Porque Deus faz isso por nós. Deus faz a gente enxergar as coisas diferente. Então, através das adversidades, eu pensava, se está acontecendo isso, é porque a gente está no caminho certo. É aí que Deus vai abençoar, né? E aí, a gente chegou hoje para gravar, as crianças ficaram doentes, atrasei para deixar eles, né, com a tia Cacá, que é um anjo na minha vida. Eu falo que Deus coloca anjos, né, no nosso caminho. Mesmo. E aí chegamos aqui, uma coisa não estava achando, aconteceu isso. Eu acordei com o olho desse jeito. Mas a gente não desistiu, não vamos voltar para trás, né? Vamos gravar hoje que vai dar certo. E a gente está aqui contando essa história linda, contando a trajetória, exatamente, testemunhando algo de Deus. Né? Quando Deus ele dá uma palavra, a gente tem que persistir e obedecer. Porque quando Deus tem um propósito, vai vir algumas setas para tirar a gente do propósito. E o importante é a gente olhar para a palavra e ser obediente. Olhar com os olhos. E olhar com os olhos de Deus. E ser obediente àquilo que Deus colocou na nossa vida como propósito. Porque Deus te levantou, Deus me levantou e Deus levantou muitas outras pessoas para estar aqui hoje. E nós temos que cumprir isso, porque através da nossa vida a gente vai alcançar outras vidas, outros profissionais que também estão passando por isso e vão se inspirar na gente a não parar. Um testemunho de Deus vivo, né? Eu costumo dizer, às vezes a gente tem projetos que por muitos fatores a gente acaba guardando ali dentro da gavetinha, né? E às vezes é um projeto que Deus tinha para nossa vida de algo extraordinário. E a gente não foi. E a gente, por medo, guardou ali na gavetinha. Mas Deus tem algo a mais sempre para fazer por nós. E Deus, ele não gosta que a gente fica na comodidade. Não, né? Deus é um Deus de movimento. Exato. Então a gente tem que se movimentar, né? Deus, ele dá a instrução, ele dá a palavra e a gente tem que se mover. Tem que se mover na nossa profissão, na nossa família. A gente não pode parar, estagnar. Imagina nunca. Quantos sonhos, né? Quantos desejos do coração o Senhor cumpre quando a gente tem a coragem de levantar. Exatamente. Sabe o que eu acho legal, Bá? Que quando a gente dá o primeiro passo, Deus ele dá estratégia. Às vezes a gente começa um negócio sem ter estratégia. Mas aí ele vai lá e manda uma pessoa, ele dá um sonho, ele fala com a gente, ele traz um paciente e fala alguma coisa, ele dá estratégia. O Senhor vai falando com a gente, vai colocando a gente no caminho que ele quer. Basta a gente ter os ouvidos abertos e o coração aberto. Exatamente. Porque se a gente tiver também com a nossa mente fechada, né, eu falo a ingratidão, né, a reclamação, a gente reclama, é algo que não agrada. E a gente tem a capacidade de transformar o ambiente, tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter
olhar diferente. Às vezes a gente vê a vida do outro, nossa, mas a vida do outro é melhor, olha o consultório dela, olha a roupa dela, ela tá no salão, mas não sabe o que passou, eu não tenho né? condição. Exatamente. O que aquele profissional construiu para estar lá? E você também consegue chegar Exatamente. lá, não é? Então hoje a gente pode pensar, e a gente vê profissionais que estão desistindo. E hoje a gente está aqui para dizer, não desista. Vai dar certo. Não desista, vai dar certo, porque a gente passou por isso. Né? A gente passa ainda por problemas. O problema nunca vai acabar. Ou é de um lado, ou é de outro. O que a gente não pode é parar. Exatamente. Né? Nath, e como todo esse conhecimento, né, na harmonização conseguiu elevar o seu faturamento no dia a dia? Conta pra gente. Não foi do dia pra noite, eu precisei trilhar um caminho. Então eu fiz muitos cursos, eu não parei de estudar, eu investi em cursos específicos, curso só de toxina, curso só de preenchimento, para formar uma bagagem. Então foram muitos anos, já fazem 9 anos de consultório particular, 13 anos de formada, e aí eu consegui eliminar os erros, diminuir os erros, né? Para conseguir elaborar um bom método. Quando eu saí do básico da aplicação do Botox, que era só terço estético, terço superior, frontal, o que todo mundo faz. Quando eu incluí no meu consultório a toxina funcional, que é a terapêutica, bruxismo, cefaleia, que hoje existem muitas pessoas que têm essa dor, que é o bruxismo, é a cefaleia. Então tem ruga, mas também tem bruxismo, apertamento, range, e a toxina botulínica ajuda muito nisso. Depois que eu incluí isso no meu consultório, eu comecei a faturar com toxina pelo menos 7 vezes mais. Então é um ótimo investimento, tem que ter conhecimento anatômico, tem que saber aplicar, saber quantas unidades. Isso tudo a gente vai aprendendo conforme a gente vai investindo em curso, em conhecimento. Hoje a toxina é o carro-chefe do meu consultório. Por quê? É a toxina que é a porta de entrada para outros tipos de tratamento. Você fazendo uma boa toxina, você consegue conquistar o seu paciente. Por quê? Ele vai fidelizar ele. Porque aí, nesse momento, você consegue vender os outros tratamentos. A toxina botulínica, ela é insubstituível. É um caminho lindo. E vai aparecer outros tipos de tratamento dentro da harmonização, mas nenhum que vai substituir a toxina botulínica. Cativa o seu paciente e faz você sempre ter ele por perto. Exatamente. Né? Ele sempre vai voltar para você cuidar dele. Ela é recorrente. O paciente ele vai estar ali 2, 3 vezes por ano só para aplicar toxina. E é naquele momento que você pode cuidar das outras dores dele. E aí você pode fazer um bioestimulador, você pode incluir preenchimentos, um novo método, uma nova técnica que você também vai buscando. Mas a toxina, ela é a porta de entrada e é insubstituível. Vai aparecer outros métodos, mas aqui trava a musculatura e melhora as rugas, sempre vai ser a toxina botulínica. O básico, né? O básico bem feito. É o feijão com arroz da harmonização. Com certeza. É a toxina botulínica e alavanca a carreira de muitos profissionais. E vai fazer a gente faturar mais. Isso, igual eu. As lentes, eu não canso de dizer, as lentes, elas foram um divisor de água na minha vida. Foi algo que Deus colocou. O Senhor, eu tive um sonho, o Senhor falou pra mim, eu vou te ensinar a fazer algo que ninguém faz, porque é através daquilo que eu vou abençoar a sua vida. E aí, eu comecei com as resinas, né? Tem a minha história, minha trajetória também, depois o pessoal vai ver. E realmente é através disso que eu tô onde eu tô hoje. Sim. Não é porque eu nasci em berço de ouro, não, minha faculdade foi FIES. Meu pai e minha mãe, eles não conseguiam pagar a minha faculdade e os meus materiais. Então, hoje a gente paga a faculdade para os meus pais terem pago os meus materiais naquela época, né? E quando eu entrei na faculdade, tipo, é uma faculdade cara, né? Quem tem condição que faz. Então, eu lembro que eu entrei e Deus fez algo na minha vida, assim, que foi muito marcante. Eu fui fazer o vestibular e eu vi aquelas moças, todo mundo muito bem vestido, carrão. E eu pensei, meu Deus, eu fui criada em sítio, né? No meio dos cavalos, eles são muito simples. E eu falei, meu Deus, eu não tenho nem roupa para usar aqui, como que eu vou fazer essa faculdade até o fim? Mas eu fui com fé de que Deus ia preparar, busquei a palavra, o Senhor falou, vai que eu sou contigo, eu vou ser contigo do início ao fim. E a minha faculdade sempre foi preparação. Então, às vezes, vinha a lista de material, aí surgia uma pessoa, eu tô vendendo esse daqui, você quer comprar, eu faço mais barato, e o Senhor preparava, meus pais compravam, parcelavam, e foi dando tudo certo. E eu lembro que
No final da faculdade, lá no último semestre, eles fizeram uma brincadeira na sala e fizeram uma votação. Quem que é a pessoa mais bem vestida aqui da sala? Ah, é a Bárbara, é a Bárbara, é a Bárbara. Tá A vendo? Bárbara sempre vem com roupa nova, com sapato. Gente, não era, mas Deus fazia as pessoas Enxergarem isso. diferente as Que coisas. foi aquele seu medo lá. Exatamente, né? E acredito que na sua trajetória também teve essas dificuldades. Teve. O que você conta pra gente? Teve dificuldade. E a dificuldade começou lá atrás, porque eu me formei e aí eu fui contratada a trabalhar na prefeitura. E eu trabalhei por 4 anos lá. E quando a gente trabalha assim, e a gente é contratada, a gente tem segurança naquele salário que a gente ganha, né? E aí eu tive meu primeiro filho, saí de licença maternidade, e aí quando eu voltei, eu fui mandada embora. E naquele momento, o mundo caiu pra mim. Falei, o que eu vou fazer? Eu tinha um salário X, né, que eu era contratada ali, o que eu vou fazer? Eu não tenho paciente. Como que eu vou fazer? Eu vou trabalhar onde? E aí foi quando Deus foi preparando e foi surgindo a oportunidade de ter um consultório particular. E no início, eu não tive o meu consultório sozinha. Eu precisei ter um consultório com uma outra profissional, inclusive daqui de Lins. A gente dividiu tudo, porque a gente não tinha condição de comprar uma cadeira sozinha, de mobiliar um consultório sozinho. Então eu tive uma parceria, eu comprei tudo junto. Então foi tudo meio a meio. Então esse foi o primeiro investimento, porque a gente não conseguia fazer tudo de uma vez. E aí eu passei um tempo assim, e aí Deus foi preparando, fui construindo uma cartela de pacientes, um foi indicando o outro, e o mais legal foi que eu vi os meus pacientes lá da UBS vindo me buscar no particular. Legal. Vindo falar onde que a doutora tá agora, que ela não tá mais aqui, né, na prefeitura. Deixou aquele bom cheiro. Exatamente, né, e eles vieram me buscar. E isso foi o boca a boca, eu fui falando pro outro. E aí você perguntou para mim sobre a harmonização. Como que eu entrei? Eu não tinha dinheiro para pagar o primeiro curso. E aí veio a minha caminhada na harmonização. Então eu fui construindo os pacientes. E aí quando em 2016, 2017 surgiu a harmonização dentro da odontologia, eu queria muito fazer um curso que era próximo da nossa cidade, em Marília, e eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. Apesar de já ter alguns pacientes, ter tratamento em andamento, eu não tinha esse investimento. Então eu precisei pedir uma ajuda, né? E eu consegui fazer esse curso. Através de uma ajuda, não fui eu que fui lá e financei o curso para mim. Esse anjo? Esse anjo foi meu pai, que me ajudou. Ele falou assim, ai filha, você tem certeza? E ainda não era um curso caro, não, tá? Não era um curso VIP, era um curso com vários alunos, né? E eu falei assim, pai, eu acho que pode ser uma possibilidade, né? Eu posso arriscar. E eu quero arriscar. E ele falou, não, então eu vou te ajudar. E aí essa foi a porta de entrada. Um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Eu fui fazer o meu primeiro curso, né? E era um curso com mais alunos e nós tivemos prática também. E eu consegui trazer isso para minha realidade do consultório e foi quando tudo mudou. Eu saí, a minha agenda começou a ficar cheia. Eu não tinha agenda cheia. Então eu precisei desse passo, eu precisei desse primeiro curso, eu precisei fazer esse investimento para conseguir uma agenda cheia. Aí chegou um momento que eu precisei sair da odontologia oral. E comecei, falei, não, então agora eu não tenho mais horário para tudo. Eu precisei fazer só harmonização. Falei, vou focar em uma coisa só. E aí eu comecei a focar na harmonização facial. Ai, que lindo. Parecido com o meu também. Igual eu falo, as lentes em resina, né? A dentística restauradora, trabalhar com reabilitação oral é algo que transformou a minha vida, né? Também não tinha nada, comecei do zero. E aí, através disso, o Senhor foi abençoando a minha família. E o Senhor foi preparando as coisas, então a gente não tinha nada, então vamos orar, vamos fechar um tratamento aqui pra gente investir num equipamento ali, vamos passar o cartão aqui pra comprar esse equipamento, depois vai dando tudo certo. É tudo aos passos, né? Tem uma parte muito legal da minha trajetória, que foi quando a gente começou a montar o consultório, eu tinha muito medo. Eu falei muitas vezes para Deus dentro do meu consultório, falei, Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter paciente? E aí, num dia, Deus me respondeu. Eu questionei muito tempo ele. E ele falou assim, filha, eu te plantei aqui. E é aqui que você vai florescer. Ele falou exatamente isso. Eu já fiz até palestras falando isso. Eu tinha muito medo
de começar. Eu tinha muito medo de não ter paciente. Mas Deus confirmou, assim como Ele confirmou para você. Ele falou, eu te plantei aqui. Então hoje, o que a gente pode falar para os nossos alunos? Deus te plantou num lugar. Ele te deu um sonho. E você vai conseguir. Você vai florescer aonde Deus te plantou. Assim como você floresceu, eu floresci, os nossos alunos também vão e têm a possibilidade de florescer. É muito lindo porque às vezes as pessoas têm uma imagem da gente muito diferente, né? Já lá em cima, né? Já no topo. Eu lembro que uma vez eu tava no consultório, eu fui varrer algo e aí uma pessoa passou e falou assim, nossa, mas você varre? E eu pensei, gente, como assim? Por que eu não, né, não limpo uma coisa? Então, olha a imagem que as pessoas têm. A gente também é gente, né, normal. A gente também teve dificuldade. Exatamente. E a gente tem até hoje. Até hoje. E eu falo assim, é tudo através de muita luta, de muita oração. Igual eu tava contando pra vocês, né, antes de estar gravando. Até pra comprar um enfeite, eu não tinha condição. Eu passava, às vezes, na vitrine da loja, eu via o enfeitinho lá, um vasinho, por exemplo. E eu orava, eu falava, Senhor, eu queria tanto trazer aquilo pro meu consultório. Eu orava, se o Senhor preparar um paciente, né, eu vou conseguir lá comprar, e o senhor preparava, fechava o tratamento, eu ia lá, buscava aquele vasinho, colocava, então é tudo com muita luta, com muita dedicação, com muito esforço, né, não é nada de mão beijada, né, não precisa esperar ter tudo perfeito para começar, não, meu consultório tem que ser lindo, maravilhoso, porque senão eu não vou ter paciente. Gente, o meu, no começo, a minha cadeira, ela era de manivela, igual aquelas de museu, que as pessoas têm medo, era aquela. E ali o Senhor abençoou. E através daquela antiguinha, o Senhor preparou tudo que a gente tem hoje. E igual para você, não é? O legal de pensar lá atrás, o meu consultório, quando a gente abriu o consultório particular mesmo, os móveis da recepção eram os móveis da minha casa. Lá. Então eu tinha lá no fundo um aparador de ferro. Eu tenho até foto ainda, tenho foto do meu filho sentado nele. E hoje a gente já conseguiu ir mudando. Já mudou várias vezes. Porque a gente vai mudando aos poucos, porque Deus vai dando possibilidade aqui, ali, e a gente vai conduzindo isso. Hoje, os pacientes entram lá e falam assim, nossa, que lindo. Eu sempre falo assim, tá ficando. Porque eu sei que Deus vai mudando, que Ele vai dando oportunidade de ficar ainda mais bonito. Então, eu comecei com um aparador de ferro, de ratã, que era lá do fundo da minha casa. Tirou da sua casa para colocar Exatamente. Hoje, eu já tenho algo melhor, mas Deus, Ele sempre vai preparando melhor ainda. Então, existem pessoas na nossa profissão que têm vergonha de aparecer no Instagram, porque não quer filmar, porque é uma coisa mais simples, né? Mas é a partir daquele simples. Deus fala assim, ó, honre o que você tem, cuida do que você tem, porque no muito eu vou te honrar. Então cuida do pouco que você tem. E foi assim comigo e com você. A gente foi cuidando daquilo que a gente tinha, a gente foi trabalhando com aquilo que a gente tinha. Trabalhe com o que você tem, porque lá na frente Deus vai te honrar no muito.